Boa noite. Vamos entrando. Opa. Boa noite, Isaac. Boa noite, Daniele. Vamos entrando. Isaac. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Estão me escutando bem? Boa noite, Vanessa. Boa noite, Rosângela, Fabiana, Jamiro, Yuri. Faremos hoje nossa primeira live tributária. Espero que vocês gostem do assunto. Estão me vendo bem? O áudio tá ok também? Vamos aguardar o nosso convidado. Cadê o Isaac para entrar aqui? Deixa eu colocar um filtro. Bom, gente, enquanto o nosso convidado ele não aparece, vamos começar. Boa noite, boa noite. Bom, gente, essa é a nossa primeira live tributária. Vou me apresentar primeiro. Eu sou Sâmara Gomes, sou advogada também. Estou como presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB da Serra. Já inicio convidando-os a participar das nossas reuniões ordinárias, dos nossos grupos de estudos, mesmo a subseção não funcionando, né? Agora iniciou um funcionamento parcial, porém os eventos permanecem todos online. Olha, o nosso convidado acaba de entrar. Hoje falaremos sobre o isolamento social e os custos dos direitos. Então, estamos tendo aí várias medidas governamentais e o doutor Isaac, que é o nosso convidado, ele vai compartilhar um pouco sobre esse assunto e eu espero que todos vocês gostem bastante. Bom, ele está entrando, vamos esperar esse convite. Iniciando já até mesmo o... Boa noite, Isaac, tudo bem? Ei, doutora Sâmara, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E você, tá bem? Tô joia. Me ouve bem? Perfeitamente. E vocês, gente, comentem aqui quem tá ouvindo bem, se tá tudo ok, que aí a gente já inicia. Antes, Isaac, eu vou te apresentar, né, a todos. Isaac é o nosso convidado do dia. Isaac Pandolfi. Ele é advogado, mestrando em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV, tem experiência na área do direito por muitos anos, né? Tem uma vasta experiência, né, Isaac? Os cabelos É, brancos com, aumentem. Os que restam. Os com que restam. ênfase, os que restam, né? Não, ainda tem bastante ainda. Com ênfase em direito constitucional tributário, com especializações também nessas respectivas áreas. Atualmente, o Isaac também ele está como o vice-presidente da nossa comissão. Então, vamos iniciar. Isaac, a palavra é sua, tá bom? Gente, antes de iniciarmos, né? Quem tiver dúvida pode colocar aqui. Eu vou estar lendo enquanto o Isaac estiver com a palavra. E depois a gente faz as perguntas. Passarei para ele as perguntas. Se vocês acham que esse assunto é interessante para algum conhecido seu, algum amigo, advogado, clica nesse aviãozinho aqui que tem aqui embaixo e encaminhe para seus amigos, tá bom? E assim mais pessoas vão ter acesso a essa live, a ter esse conhecimento aqui hoje com a gente, tá bom? Isaac, agora sim, a palavra é toda sua. Obrigado, doutora Sâmara. Uma boa noite a todos.
Nós estamos vivendo um momento muito difícil de isolamento social e essa pandemia, né? Uma situação bem complexa. E a gente vive um momento político e um momento social muito, muito complexo, em que você coloca de um lado o isolamento, do outro a economia, e esse embate ele vem endurecendo, e esse bate-papo de hoje aqui, esses 40, 50 minutos, é mais ou menos para a gente trocar uma ideia, esclarecer algumas coisas e, de repente, formar alguns convencimentos. Na verdade, formar nada, né? Melhor ter mais dúvidas do que formar alguma coisa, né? Mas me assustou muito, doutora Sambra, a última receita, últimos valores que a Receita Federal anunciou de arrecadação foi extremamente baixo, foi o valor mais baixo em 10 anos. E a economia está em franca recessão e a gente está vendo que o consumo despencou e, obviamente, isso vai ter consequências severas nos tributos, né? Com certeza. É óbvio que o Estado, a maior parte da receita estadual, ela vem dos tributos, né? O Estado, ele não tem, via de regra, receitas originárias. Isaac, você travou. Você travou um pouquinho. Eu estava dizendo o seguinte... Mas segue. Não, eu estava dizendo o seguinte, que a maior parte da receita do Estado, ela vem da arrecadação tributária, né? O Estado não tem ali uma arrecadação originária. Sim. Até tem ali algumas empresas públicas e que ainda geram ali algum lucro, mas a maior parte mesmo é tributo. E sem a produção, nós não temos arrecadação. Sem a sociedade privada, sem os particulares produzindo, a gente não tem arrecadação, não tem tributo. Mas isso gera uma situação interessante, porque quanto custa um direito? A gente às vezes fica tão assim fechado dentro de uma caixinha que a gente às vezes não pensa efetivamente quanto custa um direito. E a gente na academia nós passamos ali por uma conceituação, doutora Sâmara, que todo mundo conhece: direitos constitucionais de primeira geração. Basicamente, os direitos, os direitos individuais, direito à liberdade, direito à igualdade, direitos políticos. Os direitos de segunda geração, via de regra, os direitos sociais e os de caráter econômico. Os direitos sociais de terceira geração, meio ambiente sustentável e todos esses da terceira geração. E essa classificação, ela realmente traz uma noção um pouco equivocada de quanto realmente custam os direitos, né? Porque a gente tem uma seguinte sensação de que os direitos de primeira geração foram aqueles que historicamente surgiram primeiro. E eles eram todos voltados para o Estado, dizendo o seguinte: Estado, não interfira na nossa liberdade, seja na liberdade de vir, seja na liberdade de fazer, seja na iniciativa privada, não interfira. Estado, não interfira na nossa propriedade privada. Propriedade privada, então, não interfira. Estado, não interfira nas questões envolvendo igualdade. Então, assim, você teria ali os direitos de primeira geração, historicamente os direitos de primeiro, sempre um não agir. Estado, não faça. Sim. Isso parece que é uma situação que assim, veio se consolidando. Num segundo momento histórico, doutora Sâmara, surgiram os direitos de segunda geração, numa situação um pouco além dessa situação de simplesmente não fazer. O Estado liberal, caracterizado pelo laissez-faire, laissez-passer, aquele Estado em que deixava a sociedade livre, e aí, obviamente, os particulares, quanto menos Estado, melhor, ele declina e abre espaço para um Estado social, um Estado em que somente a igualdade, somente a liberdade não bastam. Eu preciso que o Estado garanta um mínimo existencial, condições de moradia, de saúde, condições de vida. E aí o Estado precisa agir. Eu vejo aqui nos direitos de primeira geração era sempre o não fazer, Estado não faça. Nos direitos de segunda geração, sempre um agir, Estado faça. Intervenha de modo a garantir ali as condições mínimas umas condições mínimas sociais mínimas, né? Seja na área da saúde, seja na área... E aí você tem os direitos de segunda geração e assim também caminhou os direitos de terceira geração numa situação análoga de uma obrigação de fazer. Essa vinculação
geração. Muitos autores nem falam mais em geração, falam em dimensões, porque dá a ideia de que um substituiu o outro, na verdade, Sim, aham. não substituiu, é mais que uma linha corrente. Mas essa conjunção, essa separação entre direitos que são obrigação do Estado agir e direitos que são obrigação do Estado não agir, isso parece que se consolidou. Né? A gente tem ali se consolidou essa situação de direitos em que o Estado não age e direitos que o Estado age. E aí, de um tempo para cá, de umas décadas para cá, a gente tem visto o seguinte, olha, sempre que a gente fala em direitos sociais, principalmente de saúde, em que o Estado tem que investir, tem que agir, tem que botar a mão no bolso e pagar o medicamento, em construir hospitais, em pagar médicos, fala, não posso fazer porque existe ali uma reserva do possível. E não é possível eu conjugar essa situação, conjugar a concessão desses direitos de segunda geração, porque eu não tenho dinheiro. Então, isso ficou uma voz corrente. Mas eu acho que esta classificação entre obrigação de fazer e obrigação de não fazer, que a gente costumeiramente já que meio que está dentro da nossa cultura, ela não é uma classificação ideal, porque ela mitiga o real valor, o real custo dos direitos. Um livro muito interessante de dois norte-americanos, Holmes e Sunstein. Um livro assim bastante interessante, né? O Custo da Liberdade. Ele traz logo de cara, doutora Samara, um exemplo muito interessante, que é o seguinte: numa cidade rica nos Estados Unidos, houve um grande incêndio. Não houve vítimas, mas foi despendido mais de 3 milhões de dólares para apagar o incêndio. Então, 3 milhões de dólares para apagar o incêndio. O que se protegeu com um gasto tão alto? O Estado protegeu a propriedade privada. A minha propriedade que estava sendo incendiada. Trazendo para o nosso cotidiano aqui, ainda mais num país tão violento igual o nosso, o que me garante, por exemplo, não ser assaltado no meio da rua? É uma força policial paga, estou falando em direito de liberdade, de ir e vir, é uma força policial paga com os nossos tributos. Sim. Então, essa classificação entre direitos de primeira geração e segunda geração, e só os direitos de segunda geração, onde o Estado vem efetivamente a agir, que esse tem gasto, que esse tem reserva do possível, é uma concepção, a princípio, um pouco equivocada, porque também os direitos de primeira geração, onde o Estado não faz, eles também custam. Eles custam uma força policial, eles custam uma força de corpo de bombeiro, eles custam um judiciário para proteger a sua propriedade quando ela é violada, quando você vai pedir uma reintegração de posse. Então, eles também têm um custo. E a gente, às vezes, associa só direitos o custo somente a direito de segunda geração, terceira geração. Quando, na verdade, todos os direitos têm um custo. E a gente dissociou a ideia de direito à ideia de custo. Então, criou-se aqui um muro entre se eu não tenho dinheiro para fazer, eu não tenho dinheiro para fazer, e eu tenho ou não tenho direito. Então, criou-se aqui uma barreira, um muro, de maneira com que você tem ou não tem direitos, na verdade, no modo prático, se o Estado tiver grana para bancar isso. Você só vai ter liberdade de ir e vir, ou você vai ter só um Estado organizado, ou você vai ter um judiciário, e agora, no tempo de isolamento, isso é bem visível, né? A gente nem tem acesso ao judiciário, é uma situação crítica mesmo. Você só vai ter acesso ao judiciário se você tiver juízes, servidores, promotores. Então, esse aparato estatal, ele custa. A gente não sabe quanto custa, porque a gente só imagina só imaginamos aqui que só tenha efetivamente valor financeiro um tratamento médico, um programa no SUS, Minha Casa Minha Vida com as moradias, um fazer do Estado. Seja de meio ambiente, terceira geração, terceira dimensão, como queira chamar, mas que a gente despreza o custo dos direitos quando eles são de primeira geração. A gente não tem essa concepção. E isso está ficando caro, porque quando a gente fala em isolamento social,
é óbvio que o primeiro impacto vai ser, o primeiro impacto vai ser nos direitos sociais. Eu não tenho a menor dúvida que, em tempos de orçamento curto, o primeiro direito que, desculpa a expressão, que vai para o brejo é o direito de segunda geração. E o de terceira, quiçá, né? Você vai falar em meio ambiente sustentável, numa hipótese em que está faltando comida. Então, você vê que os direitos de primeira geração, o direito de terceira e segunda geração são os primeiros que são impactados. Isso aí não tem a menor dúvida. Agora, o que assusta é que esse isolamento social pode atingir a estrutura consolidada de direitos de primeira geração, de primeira dimensão, porque a gente não tem isso associado, quanto custa mantê-los, né? Então, quando a gente começa a viver um período de isolamento, tomar consciência de que também esses direitos de primeira geração, eles têm ali efetivamente um custo, que existe um aparato, que existe toda uma estrutura para custeá-los, é de fundamental importância. E aí, quando que a gente vê a arrecadação caindo, igual tem acontecido, isso tem que despertar, tem que ligar um alerta. Tem que ligar um alerta porque você vai colocar em choque dois princípios maiores, e aí duas situações constitucionais, um conflito direto de princípios. Você vai ter, de um lado, efetivamente, o Estado com a sua necessidade, com a sua função primordial que tem que ser cumprida, que é de dar essa organização, de suprir essas faltas, e, de outro lado, o próprio direito à vida, né? Ora, dinheiro, de um lado, pela questão tributária, isolamento, eu não tenho dinheiro para montar, e vida do outro. E esse debate é um debate midiático. Você tem na mídia diversas debates e diversas falas. Não, a gente tem que priorizar a vida, não precisamos priorizar o Estado. E esse confronto de direitos, ele realmente é um confronto complicado, porque se você imaginar o seguinte, que hoje nenhum direito é absoluto, nem mesmo o direito à vida é o direito absoluto, o que você tem que medir são momentaneamente você fazendo a ponderação entre os dois. A cada momento você faz a ponderação. Eu falo lá nos princípios de ponderação mesmo e razoabilidade, lá tal qual o Robert Alex e aqui no Brasil mais o Barroso, né, que traz essas situações de ponderação entre os princípios, né? Se de um lado você tem a vida e do outro lado a questão financeira e econômica, num primeiro momento, e aí eu acho que é o ponto-chave da nossa conversa, doutora Sambra, num primeiro momento, vida vai, obviamente, estar muito acima, em termos de peso, do que a questão tributária, a questão financeira, a ordem econômica e financeira. Isso é indubitável. Sim. Agora, vai chegar um momento em que esses pesos vão se igualar. E aí é que é o grande problema que talvez a gente não tenha ainda percebido, porque se faltar dinheiro para o Estado, até para gerir os direitos de primeira geração, não só os sociais, a coisa vai ficar um pouco complexa. Então, a gente tem que mensurar ponderar esses valores, ponderá-los ali de maneiras periódicas, né? Então, eu pondero isso no começo do isolamento, não tenho a menor dúvida. Se hoje a economia tem ali, mesmo que menor, uma quantidade de receita, então eu estou falando ainda no momento em que é possível, você priorizar a vida contra as funções estatais bancadas pelo Estado. Se daqui a 6 meses, ou mais, ou 7, 8 meses, a gente voltar a ponderar, pode ser que o Estado não tenha sequer condições de se autogerir. É uma situação complicadíssima, né? Que você vai chegar ao ponto do Estado dizer assim, olha, eu não tenho dinheiro nem para pagar folha de pagamento dos servidores. Não tem dinheiro nem para se autossustentar. E aí você entra numa situação de calamidade. E aí você vai novamente ponderar, ora, vida e a própria existência do Estado. Então, a gente fica nessas situações de ponderação. O que a gente precisaria fazer, além de tomar, e esse é o primeiro ponto, tomar a consciência, quebrar o estigma que direitos de primeira geração, de primeira dimensão, os direitos de liberdade, igualdade, propriedade, que eles não têm custo. Esse estigma tem que ser quebrado. Todos os direitos têm custos. Inclusive os direitos de igualdade, em que o Estado é um simples não fala, não vou fazer, vou ficar quietinho, e aí
basta para respeitá-los. Não, não basta. Para respeitar esses direitos, o Estado tem que efetivamente dispor de um aparato. Então, quebrar esse estigma. Todos os direitos têm custo. Então, esse é o primeiro passo a ser dado em busca, de repente, de uma solução para esses momentos de crise. É exatamente nesses momentos de crise, Sra. Sâmara, que você revê esses conceitos. Você verifica que esses paradigmas anteriores, eles não se adequam mais aos novos modelos. E esse paradigma de gerações que a gente vem estudando ao longo de décadas aqui no Brasil, é uma situação até consolidada, ela tem que ser revista. Todos os direitos têm custos. E, não obstante, se ele tem essa percepção de não fazer, na verdade, todos são fazer. Você não tem obrigação de não fazer. Obrigação de não intervir, talvez até fique melhor colocado. Estado, não intervenha. Agora, comparar a intervenção do estatal com a obrigação de fazer e não fazer lá do direito civil causa essa situação, essa dissonância. Então, a gente tem essas dificuldades, essa situação, e esse é o primeiro paradigma a ser quebrado. Todos os direitos, sejam de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, têm custos. A partir do momento que você quebra essa situação, você pula este paradigma. Preciso, num choque direto de princípios, efetivamente ponderar. E essa ponderação, mediante argumentos de pesos, qual princípio deve prevalecer, qual tem que ser mais afetado e qual deve ser privilegiado numa relação direta. E não é uma situação estanque, é uma situação que vem sendo construída, esse choque ele tem que vir, essa análise tem que vir acontecendo de maneira constante. O Estado tem que ter a percepção. O que efetivamente não podemos é deixar o Estado sem qualquer tipo de recurso, a maneira com que ele se desestrutura de maneira completa. Então, essas percepções, esses paradigmas que a gente teria anteriormente, que precisam ser efetivamente mudados para a gente efetivamente ter uma noção de que o Estado ele existe para manter a sociedade unida, manter a sociedade estável do jeito que precisa ser. Então, esses níveis de sacrifícios. Sei que a gente está diante da famosa decisão trágica, né? É difícil quando você está em estados de decisões trágicas, né? Quando a gente pensa em estado de decisão trágica com a vida, às vezes a gente fica fácil a gente conseguir de um lado ou do outro mensurar. Então você fala assim, decisão trágica, por exemplo, é escolher entre um velho que está com Covid e o novo que está com Covid. Uma situação complexa, mas é uma situação complexa individual. Você imaginar uma situação trágica coletiva que a gente até já vivia, tá? Eu não vou te negar, não. Situações e decisões trágicas a gente já vive constantemente. O Estado vive negando aí tratamentos que são sobre a alegação de são caros. Não, eu não posso fazer essa opção política, opção de serviço público, opção pública de entregar este medicamento porque ele é caro. E aí, se eu fizer isso, eu vou beneficiar 30 pessoas. Agora, se eu fizer esse medicamento mais barato e fornecer esse medicamento, eu vou pegar 200. Então, as escolhas trágicas de maneira coletiva, elas tomam uma outra dimensão. Agora, você pensar em escolha trágica mesmo, assim, numa situação assim, vamos fazer uma escolha trágica entre isolar totalmente e a vida. Ok, no primeiro momento eu não tenho dúvida, vamos isolar. Mas daqui a 1 mês e meio, 2, essa decisão tem que ser revista, tem que ser pensada e tem que se avaliar, porque o que está em jogo é a própria estrutura do Estado. Então, são essas duas concepções, doutora Sâmara, que eu acho que a gente tem que ter aqui em mente quando a gente pensa em isolamento social, custo dos direitos e toda essa situação. Até que ponto, e talvez essa seja a pergunta-chave desse bate-papo, até que ponto a gente consegue manter um isolamento social saudável, não em termos de vida, mas saudável em termos de arrecadação tributária. Parece que a gente só pensa em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro. O tributarista só pensa em dinheiro, né? Tem essa concepção e esse viés. Mas, na verdade, quando você fala em custos dos direitos, você não está falando em dinheiro para o particular, você está falando em dinheiro para a manutenção do Estado. Até quando o Estado consegue se manter? E engraçado que teve agora a primeira votação aí de redução dos salários dos deputados, né? Aqui na Câmara Municipal, na Assembleia do nosso Estado, e derrota, né?
Enquanto você fala Sempre, né? você fala em achatamento, quando você fala em achatamento de salários do particular, ou então a Uhum. redução do lucro das empresas, aí, pô, massa, vamos fazer. Agora você fala em reduzir privilégios do poder público, a coisa complica, né? Não, pera um Muito pouquinho, no meu salário particular. não. Mas é esse o custo do Estado. Porque o Estado custa o quê? Tudo bem, eu não posso comparar o salário de um deputado com o salário de um professor, coitado, e outros desse mesmo nível. Tem que reduzir, não tenho dúvidas, numa situação de crise. Agora, o que você vai efetivamente trabalhar ali é quanto custa manter o Estado para que ele realize ali efetivamente as suas funções essenciais. Eu não estou falando ainda de segurança pública, estou falando de judiciário estruturado. Essas funções essenciais do Estado que custam, que tem dinheiro, que precisa de dinheiro para isso. Não é? Então a Muito, gente né? está nessa situação. Então existem essas situações que são assim, que têm que ser efetivamente pensadas. Se nós estivéssemos num estado de normalidade, o que via de regra a gente costuma sugerir como uma situação de normalidade, que os direitos passem a compor, e eu digo aí, nesse novo paradigma que possa vir aí adiante, que o custo dos direitos passe a compor efetivamente o próprio conceito de direito, né? Não no seguinte sentido, não vou te dar o dinheiro porque não vou te dar o direito porque não tem dinheiro. Mas tem que se compor, isso não pode andar de maneira separada, porque enquanto isso andar de maneira separada, no estado de normalidade, a gente vai ter reserva do possível, reserva do possível, reserva do possível, e aí o Estado enchendo o judiciário com essa tese, hora ou outra, e já está conseguindo. Ah, não consigo porque é direito de segunda geração e não tenho dinheiro para isso. E aí você vem uma situação de prioridade, onde eu aloco ou não o dinheiro. Isso num tempo de normalidade. Precisamos reverter isso. Precisamos dar os direitos, integrar os direitos, entregar à população os direitos de segunda geração, ainda que tenhamos dificuldades financeiras no período de normalidade. Num período de exceção, igual a gente vive, no período de isolamento social, esse debate se torna ainda mais essencial, porque eu não estou falando só de direito de segunda geração, estou falando, inclusive, de direito de primeira geração. Então, você tirar essa capa, tirar esse manto de que direito de primeira geração são obrigação de não fazer e que eles não custam dinheiro, é uma etapa. A segunda, balancear. Fazer o balanceamento, fazer o contraponto, o choque e a colisão desses princípios e trabalhar eles temporariamente, analisando e colidindo. Não sei, doutora Samara, se efetivamente o nosso Estado, de aí eu falo Estado-nação, ele tem ali uma organização política, no atual momento, capaz de fazer isso. Mas cabe a gente, advogados, a primeira linha de defesa dos direitos, batalhar e trazer isso, trazer esse debate para que a gente possa ali trabalhar. Tem um professor na UERJ, só puxar o nome dele aqui para não fazer nenhuma injustiça, que ele tem um livro sensacional, uma tese de doutorado dele, e obviamente depois, Flávio Galdino. E ele tem nesse livro, o nome do livro é esse, Direitos Não Nascem em Árvores. E é assim, uma situação. O próprio livro, o próprio título, ele é muito sugestivo, né? Ele vem, os direitos não nascem em árvores, né? Então você já vê de imediato que a intenção dele é provocar esse debate, essa discussão de que não só os direitos fundamentais de primeira geração, como também de segunda, de terceira, e você pode chamar. Eu falo gerações por uma questão de costume, mas Aham. dimensões ou qualquer outro que você venha ali a utilizar, a outra nomenclatura, mas que também eles têm essa situação, né? Se direitos não nascem em árvores em época de normalidade, quiçá em momentos de crise, né? Como é que vou fazer para garantir direitos em situações de extrema calamidade, em que a principal fonte de receita do Estado, a principal fonte de renda do Estado, quem financia o Estado, que é a sociedade civil, que é realmente o particular que produz, ele não está conseguindo produzir. São aí, doutora Samara, essas ponderações. Eu sei que hoje nós temos aí um bate-papo duplo, né? Tem primeiro tributário, depois, está vingando trabalhista, né?
Tem. Tem, Daqui tem. 20 minutos, o pessoal de trabalho, da comissão de trabalho vai fazer também uma live. Mas a gente ainda tem um tempinho aí considerável para a gente continuar aqui. Trabalhar, né? Mas essas Então, seriam, assim, essas colocações, doutora. E, assim, eu vi ali algumas perguntas, né? Alguns já, colegas lá já do vou. mestrado, doutor Tiago, doutor Gabriel, colegas lá do mestrado que estão já acostumados com esse debate, né? Então, aí, mandar um abraço para eles, né? Eu não vi todos, porque a gente vai falando aqui, às vezes vai passando, né? Vai Mas estão sumindo aqui, aqui. estamos abertos para Estão qualquer pergunta e vamos lá. compartilhando. Então, Isaac, o que eu penso é que a primeiro tinha que a população ela tem que estar ciente que todos essas medidas tributárias elas geram esse custo e quem vai pagar esse custo somos nós mesmos, né? Então, às vezes não, né? O Estado, então, entendo eu que ele tem que ponderar no que ele pode fazer nesse momento e não fazer de qualquer forma, em ter um planejamento, embora assim, as decisões no momento sejam bem rápidas, né? Não dá para pensar muito, mas tem que ter toda uma análise do que é É, prioridade, a gente entra não também. é? Grande Tem que abraço ter aí. uma. Deixa eu mandar um abraço pro doutor Tiago Sossai. Um grande abraço, Tiagão. Pode ficar. A gente tem que voltar naquela situação, doutora Samara, das escolhas trágicas, né? O Sim. Estado, a finalidade dele é o bem social. E a gente não pode tirar isso da cabeça. A finalidade do Estado é o bem social. E no momento desse, o Estado não tem que pensar, num primeiro momento, só e tão somente nos seus cofres. Muito pelo contrário, ele tem que abri-los para que o bem Aham. social seja realizado, para que a sua finalidade seja atingida. Mas é a situação evidente das escolhas trágicas. Hoje eu tenho efetivamente um Estado que comporta 5, 6, 10 meses de isolamento sem arrecadação. A que custo? Então a gente tem que entender até onde o Estado pode ir com essa situação sem arrecadação. Então a gente vai por essa linha, né? Ei, doutora Sâmara? Alô? Não tá me ouvindo? Ei, Sâmara, voltou? Voltou? O som? Alô? Na internet? Deixa eu cair aqui. Pera aí. Ei, Sâmara, voltou? Voltou? Não? Eu não estou ouvindo vocês. Só um minutinho que a gente já tenta resolver isso aqui. Não estou te ouvindo. Só um minutinho.